Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Nós estamos começando mais uma escola de crescimento online e esse é um modelo novo que nós estamos agora utilizando depois que a pandemia começou. A nossa vida, em geral, foi adaptada a um novo normal, a uma nova condição. E com isso a gente acaba descobrindo recursos que acabam se tornando muito úteis, que estavam até à disposição, mas que a gente não se atentava para isso. E eu tenho certeza que esse modelo de escola, claro que em algum momento a escola presencial ela é necessária, mas esse é um modelo muito interessante para você acompanhar a aula da sua casa, do seu celular, de onde você estiver, e mais, a qualquer momento você pode assistir uma das nossas aulas que sempre estarão no nosso canal do YouTube. Bom, hoje eu quero ler aqui um salmo, aliás, um versículo apenas, e quero falar sobre o tema princípios ou modelos. Então vamos primeiro ler aqui o Salmo de número 119, no versículo 5, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é colocada aqui pelo salmista como a lâmpada que ilumina, que nos guia pelo caminho. Então, é a palavra de Deus a minha referência. A lâmpada no escuro, ela é a nossa referência. Então, como saber para onde caminhar no escuro? Nós acendemos a lâmpada para que ela nos dê a direção, ela é a nossa referência para caminharmos. Assim é a palavra de Deus. Ela deve ser e ela sempre será a nossa referência. Então a sua vida, o seu ministério, o seu casamento, a sua vida profissional, estudantil, seus projetos, seus sonhos, seus desejos, até mesmo aquele momento de descontração, de lazer, de viagem, você sempre deve considerar a palavra de Deus, porque ela é a nossa referência, ela é a nossa direção, é ela que dá rumos, é ela que dirige a nossa vida. Mas eu quero hoje pensar aqui junto com você sobre o seguinte: existem princípios e existem modelos ou métodos. E muitas vezes as pessoas confundem princípios com modelos. Por exemplo, na igreja, no culto, existem princípios que norteiam o culto. Mas o culto está recheado de modelo, de método. As pessoas às vezes confundem e começam a achar que modelos são princípios, quando na verdade, na minha opinião, na minha interpretação, o que mais difere o princípio do modelo é que o princípio não muda, ele é sempre a mesma coisa. O modelo muda. Vamos lá, vamos falar do momento em que nós estamos vivendo. Quem em sã consciência poderia imaginar que em algum momento nós teríamos o modelo de acompanhar o culto de casa, online? Claro que há um princípio que tem que ser respeitado, que é o princípio da comunhão com os irmãos. Mas esta comunhão, em virtude dos recentes acontecimentos, ela está se dando em algum momento de forma virtual. É o ideal? Não é o ideal, mas é um modelo que está sendo usado em virtude do que está acontecendo hoje. Mas o princípio da comunhão, da convivência, ainda que seja virtual, por um momento,
esse princípio não muda. O culto que nós prestamos a Deus, portanto, está recheado de modelos. É o estilo da música, é o ritmo da música, é o tipo da dança que uma coreografia traz, é a cor da parede, que uma hora a moda é pintar a parede clara, outra hora a moda é pintar a parede escura. Modelos que usamos, métodos que usamos, que não podem ser confundidos com princípios. Quando a gente muda alguma coisa no culto e as pessoas ficam sentindo como se aquilo fosse quase que um pecado, é porque elas estão confundindo princípio com modelo. Então guarde isso, modelo muda, método muda, princípio não muda. E a forma de se aplicar o princípio é o modelo. Ele pode ser alterado, ou a forma de se aplicar o princípio pode ser alterada, ainda que momentaneamente, como agora. Estamos em comunhão com alguns irmãos à distância, do portão, do telefone, da internet, mas mantendo o princípio da comunhão. Bom, espero que esteja ficando um pouco mais claro para você esse assunto. Mas eu queria falar um pouco sobre princípios de Deus para a vida de um cristão. Existem alguns princípios que devem nortear a sua vida, princípios básicos, aquilo que Deus espera de todos. E eu queria citar alguns aqui. Bom, primeiro lembrar que princípios são regras imutáveis estabelecidas na palavra de Deus. Então, princípio nunca é aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que deve ser, aquilo que a religião impõe. Mas princípio é aquilo que é estabelecido pela palavra de Deus. Lembre-se do texto que a gente começou lendo aqui. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então guarde isso. Princípios são regras imutáveis estabelecidas pela palavra de Deus. Disse Paulo aos Gálatas: se alguém acrescentar alguma coisa a este evangelho que eu já vos preguei, que seja anátema. Então, vamos nos ater à palavra de Deus. Muito bem. Primeiro ponto. O desejo do coração de Deus é ter filhos. Quando Deus cria o homem, a primeiríssima ordem que Deus dá a esse homem e a mulher também recém-criada é: agora vocês vão se multiplicar, vocês vão encher a terra, vocês vão gerar filhos. Então Deus nos criou, irmãos, para o crescimento e para a multiplicação. Crescimento e multiplicação são princípios da palavra de Deus, imutáveis. Deus deseja filhos e ainda hoje, através de nós, Ele deseja filhos espirituais. Então você é chamado, eu sou chamado, para ser alguém que vai gerar filhos espirituais para Deus. Alguém que vai se multiplicar no outro. Alguém que vai não apenas ganhar almas, mas vai fazer discípulos. Então essa é a chamada de Deus para nós. Gerar filhos. Jesus atualiza esta palavra dizendo: ide e fazei discípulos. Nós temos uma compreensão rasa do que é fazer discípulos, porque nós não entendemos bem a cultura judaica, a cultura na qual a Bíblia foi escrita e foi narrada, né, os acontecimentos foram narrados a partir da cultura judaica. E na cultura judaica, ser discípulo de um mestre, ser o talmidim,
era um privilégio, era uma honra, era para os rapazes, os jovens, um sonho, um projeto de vida. O talmidinho, o discípulo, ou o candidato a discípulo, o pretenso discípulo, quando era escolhido pelo mestre, porque esse também é um princípio importante, não era o discípulo que escolhia, mas era o mestre quem decidia: você vai ser o meu discípulo. Então, quando um jovem, um rapaz era escolhido por um mestre para ser o seu discípulo, aquilo era a realização de um sonho. Aquilo era a realização de uma vida. Ser ensinado, ser treinado, ser preparado por um mestre de respeito. Agora, havia todo um processo para que aquele discípulo ou aquele pretenso discípulo fosse aceito pelo mestre. Quando, portanto, Jesus vai até aqueles homens que naquela sociedade, naquele contexto social, nunca seriam discípulos de um grande mestre. Aliás, ao que tudo indica, uma vez que Pedro estava ali pescando, por exemplo, ao que tudo indica, ele não havia sido considerado, ele não havia preenchido os requisitos para ser discípulo de um grande mestre. Mas de repente Jesus, o maior de todos os mestres, vai até ele e diz: Pedro, você agora será o meu discípulo. Deixe aí a rede, deixe o barco e venha, siga-me. Aquilo para Pedro era algo extraordinário, era algo maravilhoso, era algo grande demais. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos a missão de gerar filhos e de fazer discípulos, e ao mesmo tempo mostrar a esses discípulos como como deve ser uma alegria para nós, como nós devemos considerar o privilégio de ser discípulo de Jesus. Nós fomos escolhidos e nós fomos chamados pelo maior de todos os mestres para ser seus discípulos. Então Deus cria o homem, dá a ele a ordem de se multiplicar, de gerar filhos. Jesus vai ressignificar esta palavra ao dizer que nós temos que fazer discípulos, ou seja, gerar filhos e ensiná-los no caminho do Senhor. Seguindo aqui, eu quero deixar um segundo princípio, igualmente importante, que está aqui colocado na palavra de Deus, que é, veja bem, nós precisamos praticar o discipulado pessoal, mas não podemos ignorar a importância do ensino e do treinamento em grupo. Então existem duas formas, vamos dizer assim, de discipular alguém. O discipulado pessoal e também o treinamento em grupo. Irmãos, eu ouvi uma frase já há um tempo, que eu carrego comigo, ouvi pela primeira vez com o pastor Edmar, pastor da nossa igreja em Lafayette. Ele dizia assim: para não crente, a gente prega. Para quem é crente, a gente treina. Ou, crente a gente treina. Ímpio, a gente prega. E muitas vezes a gente se pega só pregando para crente. Na verdade, a nossa vida, uma vez entregue a Jesus, nós temos que viver num constante treinamento. Os nossos cultos deveriam ser muito mais um treinamento para ser um discípulo fiel e leal de Cristo, do que apenas uma pregação ali de motivação e de, vamos dizer assim, de renovo espiritual. Isso é importante? É.
mas nós deveríamos ter a consciência de que, uma vez discípulo de Cristo, eu agora estou na igreja, eu faço parte de uma célula, de um grupo missionário, porque eu preciso ser treinado para me tornar cada vez mais discípulo. E esse treinamento ele é pessoal, quando alguém que te gerou ou que te apresentou o Evangelho te acompanha pessoalmente, te treinando, te ensinando, te orientando, te corrigindo, te apontando o caminho, mas também ele é um treinamento em grupo. Quando estamos ali no culto, quando estamos na escola, quando estamos juntos na célula. Então veja bem, estou falando aqui hoje de princípios de uma vida cristã conforme aquilo que Deus estabeleceu. Gerar filhos, fazer discípulos. O discipulado é pessoal, mas também é um discipulado que ocorre em grupo. E aqui o quarto princípio, vou falar de 5. O quarto princípio, todo reconhecimento ministerial é pelo fruto do trabalho. Mateus 7,16. A Bíblia vai nos ensinar que é pelos frutos que nós somos reconhecidos. É por isso que quando alguém diz, por exemplo, eu sou pastor. Então, se você é pastor, mostre-me o seu rebanho. Eu quero reconhecimento ministerial, mas eu não tenho fruto para mostrar. E o reconhecimento ministerial, ele só deve vir através do fruto. Esta pessoa tem frutos? Essa pessoa ganha almas para Jesus? Essa pessoa tem discípulos? Muitas vezes, o que nós vemos na igreja é muito mais uma disputa de vaidade, de ego, do que alguém que realmente produz, que dá fruto, sendo reconhecido. Na verdade, até, irmãos, às vezes, a gente se depara com a seguinte situação. Uma pessoa que dá frutos não é reconhecida. E alguém que não dá fruto nenhum está ali numa posição de muito mais reconhecimento. Mas a palavra de Deus nos ensina que o reconhecimento ministerial, ele deve vir a partir dos frutos que são apresentados. A árvore é reconhecida pelos seus frutos. E o quinto e último ponto, para a gente, na verdade não é o quinto, né? Eu falei do quarto agora, aliás, do terceiro, agora é o quarto. É que os líderes são exemplo para os discípulos. Os líderes devem ser e fazer. Então o líder, como é que o líder treina o seu discípulo? Já falei disso em outras escolas, mas quero falar aqui mais uma vez. O líder não pode ser aquele que fica do lado de fora da piscina ensinando o movimento para quem está lá dentro. O líder não pode ser aquela pessoa que fica do lado de fora do rio ensinando quem está no barco a pescar. O líder ele tem que ensinar fazendo. Então a primeira coisa, o líder faz, o discípulo observa. O líder faz, o discípulo ajuda. Depois o discípulo começa a fazer e o líder começa a ajudar. E por fim, o discípulo vai fazer e o líder vai observar para ver se ele está executando da maneira correta. Então, o discipulado é assim. Começa com o líder colocando a mão na massa. O líder tem que ser o primeiro. O líder não pode ser alguém que apenas fala na teoria, mas tem que ser alguém que mostra na prática como as coisas funcionam. E é assim que o líder vai formando o seu discípulo. Então hoje você aprendeu que princípios são mais importantes do que modelos.
Você aprendeu que Jesus, ele ressignificou a ordem dada no Gênesis de se multiplicar, dizendo: ide e fazei discípulos. Você aprendeu que esse discípulo, ele deve receber treinamento pessoal e também deve receber um treinamento em grupo. Também você aprendeu hoje que o reconhecimento ministerial, ele vem pelos frutos. E por fim, nós acabamos de falar aqui que o líder deve ser aquela pessoa que põe a mão na massa, que faz, que demonstra como é feito, para só então cobrar daquele que ele está discipulando. Essa é a palavra, esse é o ensino de hoje. Que Deus te abençoe. Fique ligado na nossa escola. Semana que vem tem muito mais. Deus abençoe.